E aí, senhores, como é que vocês estão? Salve NoFapers, um salve aos 2%, espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Começando aqui, vocês darem uma olhada nessa vista, ó. Geralmente o lago onde eu gravo é um lago que fica lá em cima, ó. Tem uma barragem ali e aí tem o grande lago lá em cima. Aqui é um lago menor, tem algumas cascatas ali que escoam a água daquele lago. Um quiosque ali, um campinho de areia, uma quadra de tênis. E aí aqui desse lado aqui tem uma pista de skate. Acredito que está dando para vocês verem perfeitamente. E esse aqui é o nosso cenário de hoje, ó. Ali está o meu dog, chama-se Feroz. E eu estou aqui diretamente do interior de São Paulo. Deixa eu só focar no meu rosto aqui. Agora sim, salve NoFapers. Um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Esse é o nosso episódio de número 183. E esse título é um título muito marcante, porque hoje você vai descobrir que na realidade você só não vence na vida se você não quiser. Essa é a sua decisão. Ó, tô em cima de uma ponte aqui agora, atravessando, e lá vem o Feroz correndo. Você só não vence na vida, cara, se você não quiser, principalmente depois desse episódio aqui, porque eu quero falar sobre o que te trava, o que te paralisa, o que drena a sua energia, o que acaba com o seu lado masculino, o que te faz ter síndrome do pânico, ansiedade, medo, receio, o que te faz perder a coragem, o que te faz ter medo de arriscar, enfim. Se vocês pararem para analisar, ó, tem um parquinho de madeira aqui, as criançadas brincar. Se vocês pararem para analisar, antigamente, primeiro eu vou falar de onde que veio a ideia, tá, de gravar esse episódio aqui. Inclusive, se você está aqui assistindo esse vídeo em pleno domingo de Páscoa, você vai comentar aí embaixo, ó, 2%. E eu vou saber que você está assistindo esse vídeo diretamente de um domingo de Páscoa, dia 5 de março de 2026. Hoje pela manhã, na verdade eu nem ia gravar esse episódio aqui. Hoje pela manhã eu passei a manhã lendo. Depois eu pratiquei um pouco de calistenia em casa, fiz algumas flexões, fiz barra também. E no horário de almoço, almocei inclusive, acabei de almoçar também. Estava tomando um sol, por enquanto estava sol, até que fechou o tempo. E aí me veio essa ideia, cara, eu falei assim, pô, na verdade, nós somos altamente poderosos, mas nós estamos perdendo para algo muito banal. E quando eu falo algo muito banal, eu vou levar a sua imaginação aqui, ó. Antigamente, o que tinha poder de parar um homem? Já parou para imaginar isso? O que tinha o poder de parar um homem? O que tinha o poder de parar um homem, antigamente, era uma guerra. Uma guerra. Guerra nacional, guerra no Estado, seja o que fosse. Tinha o poder de parar um homem, paralisar e fazer com que o cara tivesse medo. Guerra, obviamente, guerra coloca medo. Outra coisa que poderia parar um homem, antigamente, era um tiro. Parava-se um homem na bala. Sim, como que breca um homem? Bala. Outra forma, facada. Parava-se um homem na facada. Vocês não estão entendendo, né? Vocês vão entender já. Então, antigamente, cara, a nossa virilidade e a nossa masculinidade era algo tão poderosa que não era qualquer coisa que parava a gente. A gente era sinônimo de testosterona, de brutalidade. Os homens eram respeitados, tinham uma energia vital, uma força física e uma capacidade de decisão muito aguçada. E hoje, se eu for perguntar para você o que tem o poder de parar um homem, vocês vão pirar na resposta? Provavelmente vocês já conseguem deduzir pelo título. Hoje, cara, o ponto fraco de um homem não é uma mulher. Eu sei que muitos filósofos, eu não sei se o áudio consegue bloquear esse ruído aí, ó, mas é por causa disso daqui, ó. Olha que bonito. Ela passa por aqui, vai passar debaixo dessa ponte e vai sair lá no lago. Eu sei que muitos filósofos, muitos psiquiatras, muitos psicólogos, muitos pensadores, influenciadores já chegaram a dizer que o ponto fraco de um homem é uma mulher. Faz sentido ou não? Pode até fazer sentido, mas na realidade nenhuma mulher tem o poder de parar o homem. Você sabia disso? Você pira numa conversa dessa? Nenhuma mulher tem o poder de parar o homem. E aí fica a grande questão, sabe o que para um homem hoje em dia? A bronha. Cara,
isso aqui parece ser tão banal, mas se você descobrir isso daqui fizer sentido para você, comenta aqui embaixo, ó, faz sentido isso. Eu vou entender que na realidade é algo tão simples, mas você está começando a compreender como é que funciona esse jogo, a compreender como é que funciona a Matrix. O ponto fraco de um homem é a bronha, a criptonita, o calcanhar de Aquiles. Grandes coisas antigamente paravam um homem e fazia com que ele ficasse estagnado. Ó, o feroz tá violento na corrida aqui, ó. Cadê ele lá no fundo, ó? Hoje o homem ele só perde para ele mesmo. Essa é a maior convicção. O homem só perde para ele mesmo. Pelos próprios impulsos, pelos próprios pensamentos luxuosos, pornográficos, masturbatórios. Hoje ele perde para o próprio quarto. Se um homem ele tiver a capacidade e o autocontrole de ficar dentro do seu quarto sozinho, ele já venceu 90% de suas batalhas. Por quê? Porque é lá onde vai ser ativado a criptonita desse homem. Sempre quando eu falar de criptonita, vocês lembram do que elas significam. Ponto fraco, ponto de fraqueza. A bronha hoje é a criptonita do homem. Hoje nós estamos vivendo uma geração de homens muito estranho, e quando eu falo muito estranho é num nível gigantesco. O senso de territorialismo já foi perdido, então, por exemplo, hoje o cara ele pode estar andando com a namorada dele. Inclusive, esses dias atrás eu estava num evento social e eu presenciei isso, foi muito louco, cara. Uma mulher, ela sem querer esbarrou num cara, aí o cara que recebeu o esbarrão, ele olhou pra ela e falou um puta palavrão pra ela. Você tá louca, sua filha do não sei o quê, você não tá me vendo? Só que ela tava com o namorado do lado dela. Você sabe o que o namorado dela fez? Puxou ela assim e ainda meio que repreendeu ela para ela não retrucar com o homem. Tudo bem, talvez tenha algumas pessoas que vão dizer aqui, nesse caso, o cara foi sábio, ele evitou uma confusão, mas cara, eu não sei. Eu acho que antigamente, um cara cheio de testosterona jamais iria aceitar isso. Um outro homem gritando para sua mulher, mandando ela calar a boca, gritando frente a frente, isso não existe. Por mais que você tenha um autocontrole, por mais que você tenha uma mente um pouco mais aquietada, isso é instinto. Se alguém agredir verbalmente a sua mulher, imediatamente esse cara tem que perder os dentes. Pelo menos antigamente. Mas aquilo que eu vi ali, eu falei, caramba, cara, isso aqui tá muito estranho. E, enfim, esse é um dos comportamentos, mas está cheio. Os homens estão perdendo o senso de territorialismo, os caras estão perdendo o senso de masculinidade, virilidade, postura, por conta de uma criptonita. Os caras hoje já não conseguem mais ter projeto, os caras hoje não conseguem meter um shape, os caras hoje não conseguem comprar algo sequer, por quê? Porque tem uma criptonita. E aí é que é mais louco de tudo, porque você percebe que na verdade você não perde pra ninguém, você tá perdendo pra si mesmo. E o dia que o cara entender isso, a cabeça vai explodir. Ninguém é capaz de parar você, a não ser o outro cara que está na frente do espelho quando você fica de frente para o espelho. Esse cara é o único que vai te parar. Inclusive, na maioria das vezes, nem mesmo Deus quer te parar. Eu sei que a gente vem dentro de uma cultura onde muita gente diz assim, tal coisa não deu certo, isso aí foi livramento de Deus, né? Já ouviu, eu sei que você já ouviu. Tal relacionamento não deu certo, foi um livramento, foi Deus que me livrou, tal projeto não deu certo, não era da vontade de Deus. Mas se eu falar pra você que muitas vezes Deus não tem nada a ver com isso, cara, e na realidade é você drenado pela pornografia, é você drenado pela masturbação, por conta dessa criptonita, ela vai tirar a sua energia ativa, que é a energia da criação, que é a energia que faz com que você tenha a mentalidade de querer crescer, a mentalidade de querer avançar, a energia vital, justamente para criar, co-criar alguma coisa. Essa criptonita foi ativada, e aí você começa a perder para você mesmo e você sempre vai terceirizar a culpa. É muito mais fácil jogar a culpa para um ser supremo, um criador, falando que não era da vontade dele, quando na verdade eu perdi para mim mesmo, de frente para o espelho. A criptonita foi ativada através de algo chamado bronha. Loucura. Mas, qual que é o ponto de virada de chave, cara? Nós já estamos em abril.
Tem poucos meses pela frente agora. Daqui para frente ainda vai ter algumas distrações, vai ter Copa do Mundo, vai ter eleições e tá todo mundo disperso. Mas se um cara ele conseguir se despertar e ele entender que se a bronha é a criptonita que faz com que ele perca todos os poderes criativos, energéticos, mentais, espirituais, emocionais e sociais, e ele simplesmente fazer um teste com ele mesmo dizendo, bom, se a bronha é uma criptonita, se eu bloquear o efeito dela, eu consigo voltar ao meu estado de criador? Eu consigo voltar no meu modo Prime? Eu consigo ativar o meu modo criativo? Eu consigo ativar o meu melhor shape? Eu consigo pegar os projetos que foram engavetados e colocar novamente no papel e colocar um plano de ação? E se eu ficar por pelo menos 30 dias praticando NoFap e retenção seminal? É assim que você vence o efeito da criptonita. Não tem outro segredo. Você só perde para você mesmo todas as vezes que você é incapaz de ficar no teu quarto sem se tocar. E uma coisa que é muito loucura, né? Porque num mundo tão real como esse, e um papo real para vocês agora, com relacionamentos tão fáceis de você adquirir, hoje a coisa mais fácil você é chegar numa mulher, conquistar uma mulher, sei lá. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que vai dizer que em alguns períodos, isso aí é um livro histórico, tá? Iria chegar um período onde haveriam 7 mulheres para cada homem. Hoje, se você for olhar, é bem isso mesmo. Os homens estão completamente drenados, sem energia. Então no mercado está sobrando. Não que isso deveria ser o seu propósito, mas até isso tá fácil. Mas por que ninguém consegue? Sem energia, cara. Sem energia vital, sem energia mental. Justamente por conta de uma bronha, né? Imagina teu filho um dia tiver meio adolescente, ele fala assim, pai, o que parava um homem no passado, na sua época? Era guerra? Sei lá, era... Aí você, meio que de forma pensativa, não, obviamente você não vai falar, mas no seu interior você vai lembrar, você vai falar, cara, o que parava um homem na minha época era a masturbação, era conteúdos adultos. E a tendência é que cada vez isso piore, porque as grandes indústrias estão investindo cada vez mais na erotização desenfreada, porque já descobriram, cara, não precisa mais. Hoje não precisa lançar míssil aqui no Brasil para destruir o Brasil, não. Hoje não precisa muito mexer na economia para destruir o Brasil, não. Sabe por quê? Porque mesmo que o país esteja passando por qualquer crise, seja econômica, crise civil, qualquer tipo de crise que estiver acontecendo, se o seu interior estiver inabalável e você tiver a energia vital e a energia da criação, meu irmão, você dá seus pulos. Você faz dinheiro mesmo dentro do caos. Por quê? Porque dinheiro não é físico. Criaram essa ilusão em nós. A Matrix criou essa ilusão de que o dinheiro é uma moeda, é uma cédula. Mas e antes das moedas? E antes das cédulas? Era energia de troca, cara. Dinheiro não é físico. Então até mesmo em um momento de crise no país, pode estar acontecendo o que for. Se você não tiver essa criptonita drenando a sua energia, cara, você consegue fazer dinheiro em qualquer lugar, a qualquer momento. Mesmo assim você consegue prosperar. Mesmo assim você consegue ter paz. Essa é a maior loucura de todas. E um detalhe, na época dos seus pais, dos seus avós, a criptonita obviamente era outra. Mas isso significa que eles não assistiam pornografia e não se masturbavam? Dependendo, voltando lá no passado, nem acesso à pornografia tinha. Mas depois que teve acesso, depois que teve acesso à masturbação também, eles faziam isso? Faziam, cara. Mas eles não tinham esse hábito de se afundar na pornografia igual nós temos hoje. De realmente assistir pornografia todos os dias, se masturbar todos os dias ou se masturbar uma vez por semana. Eles não tinham esse luxo. Por que eles não tinham esse luxo? O cara tinha que acordar no outro dia cedo e trabalhar. Então ele até poderia ter um dia de recaída, só que no outro dia, meu irmão, ele tinha que acordar cedo, catar tijolo nas costas, bater cimento, levantar, construir prédios, serrar ferro, fazer um monte de coisa, construir ferrovias. Então não tinha tempo para perder para o seu maior adversário, que é a si mesmo. Não tinha tempo para ficar trancado dentro de um quarto. E aí você, cara, que poderia ter o privilégio de fazer isso daqui, ó, sair para um local como esse para transmutar sua energia, fica trancado dentro do quarto. E dentro do quarto é onde ocorre a maior batalha. A batalha ela é mental. A criptonita ela tem destruído homens. O que acontece, Crispim, se eu vencer a criptonita? Primeiro eu vou explicar para você o porquê que a masturbação, a bronha, ela é a criptonita do homem. Porque ela vai mexer num sistema central seu de energia. É ilusão sua acreditar que nós somos meros seres humanos. Não. Nós somos seres divinos habitando em um corpo.
vivendo uma experiência aqui, mas nós somos seres eternos. De onde nós viemos? Tem um ponto inicial, tem um bereshit, tem um início. E a gente vai parar por aqui? Também não vai. Então o nosso corpo é uma frequência, nós somos uma bateria humana. Nikola Tesla, através da sua intuição e também alguns relatos dentro de suas próprias biografias, ele dizia que as informações e o conhecimento que ele tinha vinha de um local fora da Terra, fora desse plano. Hoje é conhecido como éter, então ele tinha acesso ao éter. E era onde ele tinha os insights. Ele tinha os insights, os estados criativos. E aí ele chegou à famosa frase que mostra que nós não somos meramente humanos, de uma forma simplista de falar. Ele dizia sempre que vocês pensarem no universo, ou seja, toda a existência no universo, vocês vão ter que pensar em termos de frequência, energia e vibração. Isso significa que você é energia, você é uma massa de energia ambulante. Aprendeu na escola, não aprendeu? Átomos, dentro dos átomos tem o quê? Tem elétrons que vibram, que pulsam uma energia. Nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor. Então quando você se submete a esse submundo da pornografia e da masturbação, você meio que entra dentro desse campo eletromagnético, dentro dessa frequência vibracional da podridão, do submundo, da luxúria. Lembra da época que você tinha rádio na sua casa? Talvez se você é de uma geração mais nova aí, talvez você nem pegou a época dos rádios. Mas eu peguei a época que tinha rádio. Muitas vezes eu iria ouvir jogo, né? Porque não tinha como assistir. Ouvir jogo de futebol, ou até mesmo alguma música ali dentro de alguma rádio, até mesmo no próprio carro. Os carros mais antigos tinham acesso à rádio, hoje eu já nem sei se tem mais. Mas o que você fazia? Você precisava sintonizar uma frequência eletromagnética para chegar na música. Vamos supor que a música fosse na 23 FM. Se você colocasse 22,9, a música não tocava ou tocava chiando. Mas para ela pegar pura mesmo, você precisava colocar na frequência 23 FM. Ela captava a frequência e aí vinha a informação em forma de música. Você, da mesma forma, quando assiste pornografia, você acessa a frequência do submundo da luxúria. Submundo esse que destruiu grandes impérios, reis, governadores, sacerdotes, empresários, pais de famílias, jovens, atletas. Quantas pessoas não foram destruídas por esse submundo? E é uma frequência. Inclusive, no meu livro Mais Esperto do que a Pornografia, eu entrevistei ela e eu já disse para vocês isso incansavelmente, que a pornografia ela não é um site. A pornografia é uma frequência eletromagnética e ela já existe desde os primórdios da Terra, desde os primeiros homens. A tentação, através do desejo, do prazer desenfreado, da curiosidade, sim, ela já habitava desde os primórdios. Desde os primórdios. Então, quando você acessa essa frequência, você começa a drenar a sua energia. Inevitavelmente, ao você já acessar pornografia, você já vai perder a energia vital. Porém, você não vai se contentar só com isso e você vai partir para a masturbação. E aí sim vai ocorrer a drenagem da sua energia vital. Você vai perder vitaminas, minerais, nutrientes, células, hormônios, DNA. E tudo isso vai fazer com que você viva cansado, um zumbi. Drenado, sem energia, sem força vital, sem propósito. Você vai perder sêmen. E o sêmen é a semente. Sai daí, feroz. O sêmen é a semente. O dia que você entender que o sêmen é a semente e que a semente é algo que foi feito para ser plantado, obviamente você vai começar a entender que sempre que você se submeter a essa drenagem, inevitavelmente você vai ficar cansado, cara. Inevitavelmente você vai perder vitaminas, inevitavelmente você vai perder células, inevitavelmente você vai perder hormônios, inevitavelmente você vai perder traços do seu DNA. Já percebeu que quando uma pessoa ela começa a assistir muita pornografia e se masturbar muito, ela vai perdendo a identidade dela? Ela mexe no corpo a nível celular, cara, e a nível de DNA. Essa é a loucura e esse é o submundo da pornografia. Por isso que a Matrix investe muito nisso. Para quê? Para fazer com que os homens se tornem... Deixa eu ver se eu consigo lembrar a palavra que eu queria utilizar. Eu não vou conseguir lembrar. Mas é com que os homens não tenham mais gêneros. Essa seria a expressão. Como se fosse um próprio Felca da vida. Percebeu o que está acontecendo com o Felca? Sei que tem uma galera aí que defende ele, nada contra, mas... andrógeno, seres andrógenos, com o lado masculino e feminino alto dentro do mesmo ser. Obviamente nós temos dentro de nós o lado feminino da energia e o lado masculino. O homem tem o lado de energia masculino, o polo mais alto, e ele tem também um pouco de energia feminina, porém mais baixo, justamente por isso que ele é homem. E a mulher a mesma coisa, energia feminina lá no alto
e um pouco menor, um pouco menos de energia masculina nela, por isso que ela é feminina. Mas a ideia da Matrix é criar homens andrógenos. O que é isso? Homens que ao mesmo tempo aparenta masculinidade e também apresenta excesso de feminilidade. O Felca. Felca foi iniciado, não sei se vocês sabem, em seitas ocultas, que já começou lá com aquela denúncia dele de questões infantil lá, e ele acabou pegando hype, aí foi pra Globo. Enfim, você percebe que quem tá mais esperto vai entender isso que eu tô falando. A maioria desses influenciadores, eles são iniciados e eles têm um projeto dentro da agenda global, que é conduzir uma multidão com base nos comportamentos que eles querem. E o perfil do Felca é influenciar os homens a serem andrógenos. Aqueles cabas que se começa a vestir muito feminino, já viu? Roupa feminina, é homem usando maquiagem. Nada contra, pessoal. Nada contra. Mas também nada a favor. Então a pornografia, ela vai te deteriorar, cara. Ela vai ser a sua criptonita. Ela vai drenar toda a sua energia. O lado bom é que a partir do momento que você descobre isso e você submete o teu corpo à expulsão da pornografia e da masturbação, os poderes começam a se inverter. Aquilo que era a sua fraqueza começa a se tornar o seu maior poder. E aqui é onde fica a maior parte, a melhor parte, a parte mais interessante. Todos os seus poderes que um dia foram tirados de você começam a ser restaurados. Sua clareza mental, sua capacidade cognitiva, o seu armazenamento de memória, sua capacidade argumentativa, o seu estado de conexão com o Criador. Ó, você vai perceber o cheiro que tem a natureza, você vai perceber as coisas ao seu redor, inclusive onde eu estou sentado aqui, ó. Ó quem veio correndo aqui. Ó o menino, ó. Ele é carinhoso, cara. Então você vai começar, cara, a perceber a natureza ao seu redor. E a hora que você começar a perceber a natureza ao seu redor, você vai ver que seus poderes estão voltando. E esse é o lado interessante. Deixa eu levantar, que senão agora ele não dá sossego. Vai pra lá, Feraz. Vai deitar. Deixa eu só focar no meu rosto aqui, pra ficar claro de novo. E aí, cara, sua vida volta a ser normal. Só que normal, no ponto de vista espetacular. O normal que eu falo é o original. Tudo potencializado. Se você não tinha energia, é energia 7 vezes mais. Se você tinha medo, é 7 vezes mais coragem. Se você procrastinava, é 7 vezes mais produtividade. Se você era um cara medroso, 7 vezes mais coragem. Se você era um cara desconectado com o Criador, 7 vezes mais conectado. Tudo melhora na sua vida. Mas nós precisamos, cara, vencer uma das coisas mais difíceis e bizarras ao mesmo tempo. A bronha. A criptonita do século XXI. A criptonita dos homens de 2026. Era isso que eu queria falar para vocês. Vençam a si mesmo. Vençam a sua criptonita. Aquilo que está drenando a sua energia. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão, de fato, experienciar a vida como ela é. Eu já fui um cara muito viciado em pornografia. E é por isso que eu ainda insisto nesse canal aqui ensinando. E é por isso que eu faço disso aqui um lifestyle. Gravar esses vídeos para mim aqui não é esforço nenhum, cara. É ligar a câmera aqui e sair conversando com vocês. Ter um grupo privado no WhatsApp, para mim não é trabalho nenhum. Pelo contrário, é compartilhar de um network com mais pessoas. Ter lançado 12 livros, para mim, cara, não é novidade nenhuma. Eu sei que muita gente diz, uau, 12 livros. Cara, para mim, coisa mais simples do mundo. É pegar o conhecimento e passar ele, decodificar para uma escrita. O conhecimento está aqui, você pronuncia, grava as palavras, vira um livro. Não tem problema nenhum, para mim é algo simples. Então já são 12 livros criados, grupo fechado no WhatsApp, perfil no Instagram. Inclusive eu vou gravar um episódio aqui, eu vou contar algo inusitado para vocês, vou só dar um spoiler para vocês aqui. Eu recebi uma proposta de 30 mil reais para eu vender o meu perfil do Instagram. Meu perfil do Instagram está com quase 30 mil seguidores. Eu recebi uma proposta de uma mulher, de uma empresária, a empresária, né? Não tem nem como chamar isso aqui de empresária, mas ela queria comprar o meu perfil do Instagram. Por conta dos leads que a gente fala dentro do marketing digital, que são potenciais clientes. Porém, o que ela iria querer fazer com o perfil? Não sei, mas provavelmente seria algum tipo de conteúdo adulto. O que ela faz? Ela compra o perfil, depois ela muda a foto, apaga todas as publicações e pronto, ela já tem um perfil com homens completamente viciados. Por quê? Porque é o perfil de NoFap.
Quem que vai seguir uma página de NoFap? Quem está enfrentando problema com vício. Então eu recebi uma proposta de 30 mil reais para vender o meu perfil. E eu pensei bastante, e aí no próximo episódio eu vou contar para vocês o que aconteceu, qual foi a minha decisão, beleza? Mas senhores, então, se eu posso dizer algo para você, nessa tarde de domingo, do dia 5 de abril de 2026, domingo de Páscoa, alguém venceu um dia. Vocês sabem de quem eu estou falando. Alguém venceu um dia. Honre a sua energia vital. Foi por você. Vença também. Se vocês chegaram até o final desse episódio aqui, você vai colocar a palavra-chave: eu vou derrotar a Kryptonita. Coloca aí embaixo nos comentários: eu vou derrotar a Kryptonita. E vou saber que você entendeu o episódio de hoje, beleza? Senhores, eu vou ficar por aqui. Agora eu vou andar com o Feroz, vou dar uma passeada com ele, eu vou brincar. Eu trouxe uma bolinha aqui para jogar com ele nessa natureza. E galera, parte mais importante, desfrutem vocês também. Assista um vídeo como esse aqui, mas não fica preso no YouTube não, cara. Vai viver sua vida, vai construir seu império. Se eu pudesse resumir para você, depois de assistir um vídeo desse, vá cuidar da sua vida. Falou? Tamo junto, senhores. É nóis. Tamo junto até depois do fim.